O que eu era? Uma criança frágil, entregue a diversas doenças na maior parte dessa existência patética. Jogado de médico a médico como uma praga, uma moléstia que pelo seu fim espera. Asma, amidalite perpétua, alergias graves e outras mazelas são só o esboço dos fatores que roubaram pouco a pouco de minha vida. Eu tive de ficar grande parte dos meus anos letivos na cama, miseravelmente doente. Havia, no entanto, um lado positivo nisso tudo. O meu pai, após o trabalho, vinha ao meu quarto e lia para mim. Algumas das minhas melhores lembranças como criança são a de meu pai lendo para mim algum romance de ficção científica. E quando eu penso nisso, eu não posso deixar de sorrir imaginando aquele homem grande de barba espessa dando o máximo de si para me fazer esquecer o quão doente eu era. Eu tive a sorte de vir de um lar muito amoroso. Minha mãe e meu pai eram extremamente focados em dar um raio de esperança para seu único filho. Todos nós já ouvimos o velho ditado sobre as menininhas do papai e os menininhos da mamãe. Mas esse não era o caso na minha experiência. É claro que todo garoto vê seu pai como um super-herói, e eu não era uma exceção. O meu pai era um homem enorme, uma figura intimidante, e meus amigos de infância muitas vezes comentavam sobre o quão grande ele era. Ele tinha intensos olhos azuis acinzentados, cabelo castanho que foi lentamente caindo, e uma barba vermelha e grossa. Mas, por mais intimidador que ele possa ter parecido, o seu comportamento, especialmente em relação a mim, sempre foi sereno e gentil. Eu nunca o vi levantar a voz ou usar a sua aparência para intimidar alguém. Ele era uma pessoa gentil que usou todo o seu tempo do mundo para fazer o seu único filho saber o quão amado ele era. Passava horas de sua noite depois do trabalho no meu quarto, sentado no chão, brincando com meus brinquedos. Eu não posso deixar de rir imaginando aquele homem grande e assustador sentado de pernas cruzadas no chão. Às vezes lendo, às vezes brincando com os meus brinquedos, em especial quando eu estava deprimido. Ele até mesmo fez um álbum com todas as coisas engraçadas que saíram da minha boca, ou daquelas que eu fazia junto dos seus comentários sobre o quão rápido eu estava crescendo. Eu lembro-me de anos mais tarde, quando eu já era um homem adulto e morava sozinho, de ver aquele álbum e ter o rosto lavado em lágrimas, recordando quanto aquele homem me amou profundamente. O meu pai, ele nunca foi um homem muito religioso. Na verdade, se eu tivesse que falar sobre as suas crenças, eu diria que ele era ateu. No entanto, ele cresceu em uma pequena cidade na Carolina do Norte e foi criado em uma família muito religiosa. Ele comentou no álbum, poucos dias depois do meu nascimento, sobre como ele descobriu o quanto a Bíblia era absurda. Em particular, a história de Isaac e Abraão. Ele não podia imaginar qualquer cenário em que ele estaria disposto a sacrificar o seu único filho para uma voz que estava em sua cabeça. Ele era um tipo de cara da lógica e razão. Além da religião, ele absolutamente abominava superstições e mitos, e sempre desconfiava de qualquer um que dizia acreditar em alienígenas e histórias de fantasma. No entanto, ele nunca fez essas declarações diretamente para mim. Ele queria que eu fizesse minhas próprias conclusões a respeito de religião, superstições e do paranormal. Mas ele anotava todos esses pensamentos naquele álbum, com a intenção de dá-lo a mim quando eu me tornasse um homem adulto. E, infelizmente, ele nunca teve essa oportunidade. Como você pode imaginar, a sua morte teve um impacto devastador no curso da minha vida. Eu me lembro vividamente da minha mãe entrando no meu quarto com lágrimas pelo rosto e a maquiagem toda borrada. Ela me segurou nos braços, me balançando para frente e para trás, enquanto soluçava silenciosamente para si mesma. Eventualmente, ela se recompôs o suficiente para me dizer que a caminhonete do meu pai havia colidido com outro veículo. O homem estava tão bêbado que só percebeu que se tratava de um acidente quando o oficial o tirou dos destroços do seu próprio veículo. Eu fiquei em choque e, honestamente, eu estava furioso. Eu tinha apenas 5 ou 6 anos de idade quando meu pai faleceu. E na minha mente a única coisa que eu pensava era: o meu pai tinha quebrado a sua promessa.
Ele dizia para mim todas as noites que eu era a vida dele, e ele sempre estaria lá para ter certeza que eu estaria seguro. Isso se tornou nosso mantra. Após a morte do meu pai, a minha mãe era incapaz de pagar a pequena casa situada no sopé das montanhas onde eu cresci. Fomos forçados a nos mudar para a parte mais pobre e imunda da cidade, e isso apenas aumentou o horrível sentimento da perda que eu estava sentindo. Eu odiava aquela cidade, odiava a nova escola, mas acima de tudo eu odiava a nossa casa e o vazio que se apoderou de mim após a ausência do meu pai. Ele nunca tinha vivido nessa casa, nem esses muros tinham sequer ouvido o som da sua risada. E ele nunca se sentou de pernas cruzadas e leu para mim aqui, como sempre fazia. A casa era uma fonte de ansiedade para mim naqueles dias. Era antiga, construída em algum momento de 1920. Tudo nela parecia estar em constante estado de ruína. A tinta branca já estava descascando, os pisos de madeira estavam deformados pelo tempo e preenchidos de marcas por todas as partes, e até mesmo a grama lá fora estava morta. A casa só tinha 2 pequenos quartos, um banheiro, uma pequena cozinha e a sala mofada. Eu realmente odiava aquela casa. Os pisos rangiam à noite, as vidraças das janelas estavam tão encardidas que pouca luz entrava, mesmo durante o dia. Meu quarto era situado na parte de trás da casa, e era tão pequeno que eu tinha apenas espaço suficiente para uma cama de solteiro e uma pequena cômoda. Já fazia 3 semanas que estávamos na casa, quando eu comecei a perceber algumas coisas estranhas acontecendo, especialmente à noite. Quando eu voltava para casa, descobria que a minha cama, que tinha sido arrumada naquela manhã, se encontrava totalmente bagunçada. As roupas do meu armário às vezes estavam espalhadas pelo chão, as portas do meu armário e as janelas totalmente diferentes de como eu deixei logo antes de ir para a escola. Mas a primeira ocorrência verdadeiramente irritante aconteceu logo depois desses eventos estranhos. Eu estava olhando para o teto, tentando decidir se a mancha de água acima da minha cama parecia um cão ou algum outro tipo de quadrúpede. Eu estava começando a cochilar até que eu ouvi um barulho esquisito vindo do pé da minha cama. Ao lado da cabeceira ficava a porta, e nos pés, meu armário de roupas, logo após um pequeno espaço entre ele e a minha cama. Relacionei o som com um dos muitos ruídos inexplicáveis que a casa emitia durante a noite. Mas o barulho aumentou, e dessa vez mais alto e inconfundível, como se fosse um grunhido. Prendi a respiração, fechei os olhos e se concentrei em decifrar esse som. Era quase como um código Morse, como se quisesse transmitir algum tipo de mensagem. Os pelos da minha nuca se eriçaram e puxei o cobertor para perto do queixo. Me sentia congelado de medo, mas também obcecado com aquele terrível som. No entanto, eu era incapaz de chamar a minha mãe, cujo quarto estava do outro lado da parede. De repente, o grunhido parou e foi substituído pelo barulho das portas do armário se batendo. Eu fiquei espantado pelo fato do som não ter feito a minha mãe vir ver o porquê eu estava fora da cama. O barulho se tornou mais insistente e agressivo, e é aí que eu comecei a gritar. Eu gritei até que a luz inundasse meu quarto e visse a silhueta da minha mãe na porta. O que há de errado, querido? O que aconteceu? A preocupação era evidente na voz de sono da minha mãe. Me sentei na cama sem tirar os olhos da porta do armário. Há alguém ali dentro, mamãe. E no armário tem alguém ali dentro, mãe. Ela bocejou e caminhou até o armário, abrindo as portas. Foi então que ficou claro que não havia nenhum bicho-papão ali. Veja, querido, não há nada aqui. Foi só um pesadelo. Ela fechou as portas e se sentou nos pés da minha cama. Não é nenhuma surpresa você estar tendo pesadelos, filho. Considerando tudo que aconteceu recentemente.
Ela deu um tapinha na minha perna e depois estendeu a mão para alisar o meu cabelo desgrenhado. Eu prometo a você, não há ninguém lá dentro, disse ela. Finalmente eu fui capaz de desviar o olhar do armário e me acolher nos olhos da minha doce mãe. Eu ouvi alguns ruídos estranhos e depois as portas começaram a tremer. Ela reprimiu o bocejo atrás de sua mão e, em seguida, acariciou meu rosto enquanto ela se levantava da beira da minha cama. Apenas um pesadelo, meu querido. Não há ninguém lá. E não há ninguém nessa casa a não ser eu e você. Agora, por favor, tente dormir um pouco. Você tem que ir à escola amanhã. E você não quer cochilar na aula, quer, amor? Ela então apagou a luz do meu quarto e, antes de partir, disse que me amava. Ouvi seu colchão de molas quando ela voltou para a cama. Em seguida, me deitei novamente. Puxei o cobertor até o meu nariz e fechei os olhos. Algumas lágrimas rolaram pelo meu rosto. Eu tentei controlar a minha respiração e concentrar tudo que meu senso de audição tinha a oferecer naquele som. Mas o meu coração estava batendo tão alto em meus ouvidos que eu mal ouvi o primeiro grunhido quando o barulho voltou. Os minutos se arrastavam até que em algum momento eu caí no sono acompanhado de pesadelos. Nas próximas semanas o som vinha e ia. Havia noites seguidas com absolutamente nada ocorrendo de incomum. E em seguida, noites que o estranho barulho iniciava-se logo que eu me deitasse, durando até que eu gritasse para minha mãe. Tudo o que eu precisava fazer era gritar para minha mãe vir. E eu, tranquilo, sem dificuldade, eu conseguia dormir. Fazia 3 ou 4 noites desde a última vez que eu ouvi o último barulho. Penso que talvez eu tenha começado a ser induzida a uma falsa sensação de segurança, uma vez que fazia algum tempo desde o último incidente no armário. Mas minhas esperanças de que aquilo tivesse sido apenas minha imaginação foram destruídas quando, novamente, voltei a ouvir aqueles barulhos. Eu controlei a minha respiração para ouvir aquele som e tomei coragem para olhar ao redor. E foi aí que eu vi. Ao pé da minha cama, em meio à escuridão, eu pude ver uma sombra ali, quase que uma silhueta. Eu não podia me mover, eu não podia gritar, eu mal conseguia respirar. Toda a minha atenção foi dirigida ao pé da minha cama e eu não conseguia desviar o olhar. Era como se as minhas pálpebras estivessem hipnotizadas. A sombra não se moveu, ela simplesmente ficou ali. Enorme, parecendo preencher toda a sala. Não havia nenhum barulho dessa vez. Por mais incrível que pareça, eu acabei dormindo. Eu não faço ideia de como aquilo aconteceu. Eu só me lembro de, num minuto, estar ali, aterrorizado, e no outro, junto dos cantos dos pássaros e no brilho do sol. Contudo, cada noite, aquela forma monstruosa voltava no meio da noite para me assombrar. Depois de um tempo, aquilo parou novamente. A minha saúde, milagrosamente, se estabilizou. Pude voltar a continuar indo à escola regularmente, e até mesmo fiz um amigo. A partir daí, eu resolvi acreditar que, de fato, tudo aquilo não passava de uma imaginação da minha cabeça. Era mais conveniente a se fazer. A minha mãe arrumou um emprego, eu passei a ficar na casa de um amigo, Ryan. No entanto, um acontecimento mudou nossas vidas drasticamente de novo. Em seu trabalho, ela teve um acidente quebrando os ossos do pulso e da mão direita. Eu podia ver o quão triste ela estava, pois, agora que tudo parecia estar finalmente estabilizando, aconteceu de novo. Foi então que os barulhos do armário voltaram. E agora minha mãe estava dopada demais de remédios para acordar e vir ver o que estava acontecendo durante a noite. Inicialmente eu tentei ignorá-lo, indo tão longe a ponto de cobrir a cabeça com o travesseiro e me forçando a dormir. Depois de alguns minutos eu percebi que isso não estava funcionando. O som nunca diminuía, e só parecia aumentar em ritmo enquanto os minutos passavam. Eu estava mais irritado do que assustado nesse momento.
Fazia muitas semanas desde a última vez que eu tive que lidar com isso, e eu tinha começado a ter esperança de que ele tinha parado completamente. Logo, eu decidi que já era hora de descobrir o que era aquilo. Só podia ser um rato ou algo assim. Ou algo com uma explicação lógica. No entanto, quando eu me levantei, o barulho se tornou agressivo e as portas batiam tão forte que pareciam estar prestes a quebrar. O medo tomou conta de mim e, controlado pelo pânico, me joguei de volta à cama, reunindo pouco da coragem que ainda me restava para chamar a minha mãe. Mãe, vem aqui! Por favor, vem aqui, mãe! Eu gritei, mas sem resposta. Gritei novamente e, embora minha mãe não tivesse ouvido, as portas pararam de agitar. Era como se o armário tivesse parado para ver se alguém aparecia. E ao ter certeza que ninguém viria, retornou a se bater. Eu não sabia o que fazer. Eu estava longe do quarto dela e com muito medo de se levantar e fazer uma louca corrida para o quarto da minha mãe. Mas os meus gritos de medo pareciam não ter nenhum efeito. Comecei a chorar. Eu tinha chegado a um ponto da qual eu não podia mais deixar de puxar os meus joelhos até o peito gemer. De repente, as portas encerraram a dança frenética por completo. Ao olhar para os meus joelhos, para o meu horror, eu vi as portas do meu armário se abrirem e algo sair de dentro dele. Finalmente eu iria ficar cara a cara com meu atormentador. Vi, naquele lugar sombrio, algo podre, que inundava aquele quarto com o seu aroma pútrido. Era sua mão. Eu queria saltar da minha cama e atravessar a janela, mas eu estava completamente paralisado para isso. Enraizado no lugar, eu não podia mover nenhum músculo. Logo eu percebi que não eram somente as suas mãos em decomposição, mas todo o seu corpo. Seus olhos? Apenas 2 negros e vazios poços. Suas unhas terminavam em longas garras pretas e podiam-se ver claramente suas costelas e parte dos seus cotovelos amarelados. Sua boca era grande e cheia de pequenas fileiras de dentes. Seu nariz, 2 pequenas fendas com absolutamente nenhuma saliência. Sorrindo para mim com aqueles pequenos dentes afiados, ele olhou para mim como se tivesse todo o tempo do mundo. De repente, a criatura começou a cheirar o ar com aquele narizinho horrível. Como se estivesse apanhando um perfume da qual ele não gostava e estava tentando encontrar de onde ele vinha. Foi quando eu notei que, no canto do meu quarto, ali em pé, a poucos metros de mim, havia uma enorme forma sinistra e escura. Parecia estar emitindo uma raiva tão intensa, mas, para meu espanto, essa raiva não parecia ser direcionada para mim, e sim para a criatura agora em pé na frente do meu armário. A criatura soltou um uivo e, em seguida, um som semelhante a um gemido foi ouvido da criatura do armário, que recuou um passo atrás quando percebeu a grande forma de pé no canto da sala. Olhei novamente para essa figura escura de pé, tão perto agora, e pela primeira vez eu pude distinguir características específicas. Mas a característica mais notável eram os intensos olhos azuis acinzentados, que brilhavam mesmo na escuridão do meu quarto. Aqueles olhos azuis deixaram o monstro no armário por apenas um momento e fez contato com a minha própria pessoa. Esse grande homem de pé no centro do meu quarto, esse grande homem que eu pensei que eu nunca iria ver de novo, sorriu e então piscou para mim. E como uma explosão de movimentos que meus olhos mal conseguiam acompanhar, ele mergulhou sobre a besta, mergulhando com ela para dentro das profundezas do meu armário, enquanto as portas se fechavam. Eu me sentei na beira da minha cama com lágrimas nos meus olhos. Eu pude finalmente me recobrar do meu estupor,
tempo suficiente para correr ao quarto da minha mãe e acordá-la. Depois de alguns momentos de agitação frenética da minha parte, ela finalmente acordou e imediatamente se sentou em cima da cama, me tomando em seus braços. O que é, querido? O que está acontecendo? Nesse ponto, eu tinha começado a soluçar incontrolavelmente enquanto ela me balançava para frente e para trás em seus braços. Ele manteve a sua promessa, mamãe. Ele me disse que estaria sempre lá para mim. A minha mãe tentou me acalmar, mas eu continuava a chorar em seu ombro enquanto ela me balançava. Em algum momento eu consegui dormir com a minha mãe sussurrando palavras de conforto. Eu nunca ouvi outro som estranho vindo do meu armário depois daquela noite, ou em qualquer outra parte da casa. A partir daí, as coisas voltaram ao normal e eu me senti como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Eu também sabia que, independente dos obstáculos que pudesse enfrentar nos próximos anos, sempre teria alguém olhando por cima do meu ombro, sempre pronto para cumprir uma promessa feita a uma pequena criança doente.